A existência de seres inteligentes fora do planeta Terra é algo que permeia o imaginário do ser humano há milhares de anos. Com certeza, você já ouviu diversos relatos e talvez conheça alguém que tenha tido uma experiência como essa. Recentemente, até o Congresso norte-americano abriu suas portas para ouvir os depoimentos de veteranos das Forças Armadas que testemunharam suas vivências com estes fenômenos anômalos, mostrando que cada vez mais o assunto está sendo tratado de forma séria. No vídeo de hoje, nós vamos te apresentar algo semelhante. Você irá conhecer um depoimento que é fruto de uma série de entrevistas, troca de correspondências e declarações que foram reunidas e editadas para contar a história de um veterano que trabalhou diretamente com a recuperação de naves não humanas acidentadas e chegou até a manter contato com seres de outro mundo. Parece estranho, eu sei, mas e se for verdade? Tudo começou no ano de 1968. Nosso veterano, que não quis se identificar, mas que chamaremos de John, estava lutando nas trincheiras da Guerra do Vietnã. Naquele contexto, John foi destacado, junto com uma equipe, para fazer uma missão de reconhecimento em algum lugar ao longo da fronteira com o Camboja. Eles precisavam rastrear e identificar rotas de abastecimento dos Vietcongs, como eram chamados os vietnamitas comunistas, para eleger os alvos de um bombardeiro norte-americano que iria ser deslocado para aquela região. Enquanto caminhavam pelas brechas da floresta tropical do país, que é extremamente densa, quente e úmida, o grupo de militares avistou uma estranha luz vermelha alaranjado que surgiu entre as copas das árvores. Todos se assustaram, é claro, pois estavam esperando um ataque inimigo a qualquer momento. Mas aquilo foi diferente. A luz não era como nenhuma outra que já haviam visto. Ela parecia estar derretendo. Eles não sabiam explicar direito. Além disso, ela passou muito rápido e ninguém pôde afirmar a que altura o objeto que a emitiu estava, nem mesmo a velocidade com que cruzou o céu. Mas John se lembrava que apenas 4 ou 5 segundos após avistar a luz enigmática, eles foram assolados por um forte estrondo que produziu um baque seco e reverberou o impacto com ondas mecânicas que puderam ser sentidas pelo chão. O avião, ou o que tivesse passado sobre eles, havia caído, não restavam dúvidas. Por isso, eles se deslocaram rapidamente para o local da queda, pois deveriam ajudar caso fosse uma equipe aliada ou surpreender o inimigo em uma situação de vulnerabilidade. A equipe optou por não usar os rádios de longo alcance para se comunicar, pois estavam muito próximos da fronteira e poderiam ser interceptados pelo inimigo. Além disso, eles deveriam estar próximos do local da queda, já que foi tudo muito rápido e o impacto sentido por eles foi muito forte. Lei do engano. Foi preciso caminhar pelo menos 6 quilômetros através da floresta densa para alcançar os destroços. E chegando lá tiveram uma das, se não a maior surpresa de suas vidas. Não se tratava de um avião ou qualquer aeronave conhecida por eles. O objeto era oval, sólido, parecia um ovo, mas com uma tonalidade cinza metálica muito característica. A região do impacto estava muito quente, muito além do normal para a queda de uma aeronave, o que também intrigava a todos que estavam ali. Muitos cogitaram, incluindo John, que poderia se tratar de uma sonda espacial soviética. Afinal de contas, eles estavam na sua área. Bom, no entanto, o objeto não tinha soldas
parafusos, placas, nada que nós, humanos, usamos para construir, para unir peças. Era tudo parte de um só bloco sólido e aparentemente impenetrável, como se tivesse sido impresso por uma impressora 3D moderna, como o veterano comparou em seu relato posterior. Imediatamente, eles se reportaram aos seus superiores, mas ficaram surpresos em saber que já havia tropas a caminho no momento em que fizeram contato. Eles ficaram incumbidos de guardar o local e não deixar que ninguém se aproximasse sem devida autorização. Bom, ordens são ordens. John e sua equipe isolaram o perímetro, mas não demorou muito até que os primeiros caças F-4 Phantom aparecessem no céu, seguidos pelos helicópteros mais modernos que existiam até então. Logo, a patrulha de John percebeu que eles estavam diante de algo muito sério. Até o momento, eles ainda pensavam se tratar de algo proveniente da NASA ou da Agência Espacial Soviética, mas eles não conseguiam identificar quase nada daquele objeto estranho. Não podiam ver seu interior, não sabiam se era tripulado ou não. Só tinham acesso ao seu exterior maciço e ao calor extremo que ele exalava, que já havia colocado fogo em grande parte da floresta à sua volta. Mas provavelmente era algo muito mais sério do que um simples objeto construído por uma agência espacial. Assim que os oficiais das forças especiais chegaram, os militares foram afastados e designados para guardar o perímetro enquanto eles trabalhavam. Levou cerca de 2 dias para retirar aquela estranha nave da floresta e, ao final, John e seus colegas também foram levados em um dos helicópteros. Nesse momento, John soube da existência do Programa, um projeto criado pelo Departamento de Defesa e pelo Serviço Secreto norte-americano para lidar com fenômenos aéreos aparentemente inexplicáveis. Esse projeto teria se originado durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi realmente implementado de forma funcional na Guerra da Coreia, pois aparentemente esses fenômenos tendem a ocorrer com mais frequência em regiões de conflito. No entanto, até este momento, os militares que estavam lutando no Vietnã ainda pensavam se tratar de algum tipo de sonda espacial. Se os oficiais do programa tivessem afirmado isso e os dispensado, é provável que nessa altura do campeonato já teriam esquecido essa história. Mas eles pensaram que John e seus companheiros tinham visto mais do que deveriam. Por isso, eles foram convidados a fazer parte do programa. Digo convidados, entre aspas, porque, na verdade, os militares foram forçados a tomar essa decisão. Caso não concordassem, eles iriam ser dispensados com desonra. Isto é, seriam desvinculados do serviço militar e acusados de insanidade ou de abuso de substâncias ilícitas, o que iria arruinar suas carreiras e desacreditar tudo aquilo que tentassem divulgar para a mídia ou mesmo para suas famílias. Algo muito cruel, de fato, mas isso permitiu que John presenciasse coisas inacreditáveis que iremos conhecer a partir de agora. No começo, John não recebia todas as informações das missões. Afinal de contas, não é assim que um programa secreto permanece secreto, não é verdade? Ele só ficava a par daquilo que era realmente necessário para desempenhar sua função. Assim, ele seria útil para o projeto e não representaria uma ameaça para os oficiais e para o governo. Para John, o pânico em massa não é o principal motivo para o governo esconder as evidências sobre os OVNIs. Isso até poderia acontecer, mas o maior problema seria arriscar que um tipo de tecnologia desconhecida caísse nas mãos do adversário. Isso fazia muito sentido naquele momento
em que a Guerra Fria estava em seu auge, mas também é real para nós, que também estamos vivendo um momento de polarização política e ideológica. Por isso, as unidades do programa não poderiam correr risco, sobretudo na escolha de quem iria trabalhar com eles. Logo depois que John e seus companheiros de equipe aceitaram trabalhar num novo projeto, eles foram separados e voltaram para seu serviço habitual. No entanto, eles foram designados para as missões mais difíceis e perigosas, como se estivessem tentando eliminá-los ou testá-los. E assim, eles permaneceram por quase um ano. Nesse período, pelo menos 5 morreram em combate e 3 ficaram gravemente feridos, não tendo mais condições de exercerem suas funções. No fim, apenas 4 dos 12 homens da equipe original estavam aptos ao novo trabalho, incluindo John, é claro. No começo, ele não era designado para muitas missões. O veterano afirma que estes eventos não acontecem com tanta frequência, mas são muito mais comuns do que as pessoas imaginam. Inicialmente, ele fazia parte do grupo mais geral de pessoas que estava envolvido na recuperação dos OVNIs. Eles já sabiam do que se tratava e o que estava acontecendo, mas não tinham acesso direto aos objetos e seus possíveis tripulantes. John afirma que voltou ao Vietnã em pelo menos outras 3 ocasiões para buscar outras naves que haviam caído no local. Como ele mesmo disse, regiões de conflito são muito mais propícias para as ocorrências destes fenômenos. É claro que ele não poderia e não conseguiria estar presente em todas as missões de resgate, mas, em pouco tempo, John sabia bem como funcionava toda a operação. Depois que as naves e todos os vestígios eram coletados, eles eram levados para centros de pesquisa apropriados para lidar com material extraterrestre. Nada tão óbvio como a Área 51 ou a base Wright-Patterson. O programa não iria usar lugares tão visados para guardar amostras sensíveis, perigosas e secretas como essas. Na verdade, John afirma que muitas vezes eles montavam operações falsas para fazer parecer que o material era levado para esses locais. Assim, caso houvesse alguma investida inimiga ou alguma interceptação por parte de espiões, eles estariam seguindo pistas plantadas e não poderiam identificar os verdadeiros centros de tratamento e pesquisa. Mas John afirmou em seus relatos que os entusiastas em ufologia conseguiram fazer um bom trabalho investigativo ao longo dos anos, rastreando os principais e mais famosos incidentes e até catalogando as características mais comuns dos OVNIs, onde costumam aparecer, como se comportam e até o formato da maioria das naves usadas por eles. O veterano diz que a maior parte dos eventos são provocados por objetos com forma de ovo, como o que ele presenciou no Vietnã. Mas eles também aparecem no formato de tic-tac ou pílulas, sinos, triângulos e, claro, discos. Os discos, que são os mais famosos na cultura popular, são os mais raros. John só participou de 2 missões de resgate desses OVNIs. E não por acaso, elas são as mais impressionantes da sua carreira. Uma delas, inclusive, aconteceu aqui mesmo, na América do Sul. Porém, ele não pôde revelar o local exato, pois não queria comprometer as relações diplomáticas entre os países, já que existem diversos acordos secretos para enviar esses materiais aos Estados Unidos, ao mesmo tempo que se mantém o sigilo das operações de resgate. Neste incidente que aconteceu aqui, próximo de nós, John pôde perceber o quanto essas naves são resistentes.
Durante a queda, o disco bateu em um rochedo e se arrastou por cerca de 400 metros, derrubando árvores e o que mais estivesse em seu caminho, mas não sofreu praticamente nenhuma avaria. Assim como o OVNI em formato de ovo do Vietnã. Esse disco não tinha portas ou emendas, apenas um grande bloco maciço construído em um aço extremamente resistente. Eventualmente, os pesquisadores descobriram como abrir estas naves. John diz que nas primeiras tentativas foi preciso usar força, mas com o decorrer do tempo, os cientistas passaram a dominar a tecnologia usada na construção desses objetos. Essa é a chamada engenharia reversa, que estuda os mecanismos dessa tecnologia extraterrestre para aplicar em objetos construídos por nós aqui na Terra. Neste disco da América do Sul, não foram encontrados tripulantes, apenas um mau cheiro insuportável, indicando que, seja lá o que estivesse ali, não sobreviveu ao impacto da queda. Mas isso não significa que John não tenha conhecido seres vivos vindos de outros planetas. O outro incidente, com uma nave em formato de disco que aconteceu na Inglaterra, chegou na Terra com 5 tripulantes, sendo que 2 sobreviveram à queda. O veterano nos diz que estes seres são mais altos do que um humano médio e têm olhos grandes, indicando que vêm de lugares com baixa luminosidade. O protocolo seguido pelo programa dita que na aproximação destes seres, sempre uma equipe médica e diplomática deve ir à frente, enquanto os militares, equipe que John faz parte, ficam na retaguarda para intervir em caso de hostilidade. Mas ele diz que isso nunca aconteceu. Na verdade, tudo que envolve estes seres é bastante estranho. John afirma isso porque não parece que eles sejam seres vivos de fato. Eles têm uma estrutura biológica, isso não há dúvidas. Através dos exames foi identificado um sistema digestivo que, apesar de simples, é funcional. E eles sempre morrem. Seus corpos se decompõem como qualquer matéria orgânica. Porém, não parece que eles estejam vivos de fato. O veterano diz que eles nunca se comunicam, não se alimentam, se locomovem apenas quando são guiados e que, caso contrário, ficam parados, inertes, sem fazer nada. Também é muito estranho que eles consigam respirar a nossa atmosfera, mesmo sem terem evoluído seus corpos para isso. Além disso, nas naves nunca foram encontrados alimentos, objetos pessoais ou de entretenimento. Nada. Tudo isso leva a crer que estes seres são feitos de matéria orgânica, mas que não estão vivos. Parece que são computadores biológicos ou alguma espécie de drone que é enviado em missão de reconhecimento para saber como nós reagiríamos a eles ou para coletar algum tipo de informação. Isso explica por que eles se adaptam à nossa atmosfera, pressão, gravidade, mas sucumbem cerca de 2 dias depois, sem comer, falar ou fazer qualquer outra coisa. Tudo isso é incrível, só que ainda não pode ser explicado, nem mesmo pelas pessoas envolvidas no programa, que lida diretamente com estes fenômenos. John diz em seus depoimentos que estava cansado de guardar essas informações apenas para si. Ele disse que temia a retaliação quando ainda era jovem, mas não há muito o que eles podem fazer com um velho, até porque ele não revelou sua identidade real. Ele saúda a coragem de David Grush, um dos oficiais que foram até o Congresso americano prestar o seu depoimento, e afirma que se algo acontecer com alguma dessas pessoas que estão revelando essas informações, será só mais uma prova de que o governo está ocultando esses fatos e que a queima de arquivo é uma tentativa desesperada de conter um vazamento.
De toda forma, é apenas uma questão de tempo até que toda a verdade seja revelada. Não existem fontes oficiais que atestem esses fatos. Eles são provenientes de uma soma de relatos e correspondências que tivemos acesso. Mas, e se for verdade?